Estamos no meio de uma live secreta que acontece no nosso Discord para membros aqui do YouTube. E eu resolvi pegar algumas artes para dar feedback, porque eu já estou com saudade. A gente tem feito muita mentoria ao longo desse tempo. E eu peguei aqui essa arte do Eric Sarkis, que ele mandou no chat de feedback lá do nosso Discord. E ele disse o seguinte, ó. Oi, Marco e galera do YouTube. Meu objetivo nessa peça foi incorporar elementos da estética de pintura a óleo em meu trabalho. Eu estou buscando adicionar respirações de imprimaduras, pinceladas mais precisas e texturizadas aos meus trabalhos. Com isso em mente, gostaria de receber algumas dicas para aprimorar meus trabalhos nesse aspecto. Então hoje vai ser bem legal porque a gente vai conversar um pouquinho sobre como trazer um aspecto de pintura tradicional para a sua pintura digital, algumas técnicas que eu acho que são legais de você tentar puxar e, ao mesmo tempo, tentar dar alguns feedbacks mais gerais nesse retrato desse orc aqui, muito da hora que o Eric fez. Bora lá, então? Separei aqui, já em altíssima resolução, o orc do Eric. Tava meio ruimzinho de ver, mas agora dá para ver bem certinho, as pinceladas principalmente. E aqui já vem a minha primeira dica para você, Eric. E para todo mundo que quer trabalhar com uma pintura que remete um pouquinho mais a óleo, se vocês quiserem buscar um tipo de pincel que simula muito mais pintura tradicional do que os que tem por padrão no Photoshop, eu recomendo muito que vocês utilizem o Krita. Krita é um software gratuito e que tem alguns pacotes feitos pela comunidade que são muito, muito, muito bons. Então eu vou até pegar o link aqui, ó, que é esses brushes do Mamilo. Esse pacote de pincéis aqui do Mamilo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo também, depois eu vou jogar lá no Discord para vocês. E esses pincéis, eles criam alguns efeitos, deixando meio que resquício de textura de uma pintura a óleo que é mais encorpada, né, que ela tem mais tinta, digamos assim, que simula um pouco do efeito de impasto na pintura tradicional. E eu vou até abrir o Krita aqui para mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, mas eu recomendo que vocês testem, tá? É um pacote de pincéis que ele sempre atualiza, gosto bastante, recomendo total. Eu fiz até uma pintura que eu coloquei aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês, só de curiosidade, ó, coisas que a galera tem feito, ó, usando esses pincéis. Eu cheguei a postar uma das pinturas que eu fiz utilizando esse pincel aqui também para agradecer o autor. Olha que bacana o efeito que ele gera. E ele tem uma coisa legal que ele simula um pouco a iluminação até que pega nessa tinta, né? Não só o relevo, mas também a iluminação. Olha que bacana isso aqui. Aqui, ó. Essa aqui foi a pintura que eu fiz utilizando esses pincéis e dá para ver os resquícios de tinta. Tá vendo? A iluminação do pincel também muda bastante, saca? Então isso aqui traz muito esse aspecto de pintura tradicional, de pintura a óleo, pro digital. E, cara, imaginar que isso aqui é de graça. Você não precisa pagar aqueles softwares super fancy que simulam o óleo escorrendo na tela. Não, é um pincel gratuito que você pode brincar aí, testar, criar o seu. Ele dá até o layout para você criar o seu pincel, tá? Mas também, antes da gente ir pro Krita, também temos o meu pacote de pincéis que está disponibilizado na área de membros, né? Que é um pacote de pincel que ele é pensado para uma pintura que tem essa sujeira, tá? Então, esses pincéis aqui, ó, que eu desenvolvi, aqui, ó, esses pincéis aqui, eles têm muito dessas texturas que tenta simular um pouquinho mais da pintura tradicional. Ó, tem pincéis bem texturizados. Ó, tipo esse aqui também, que é muito bacana. Eu gosto muito. Enfim, tem vários. Eu fiz uma pintura utilizando esses pincéis para demonstrar. E também tá tudo gravadinho lá. Foi feito ao vivo. Vários desses pincéis que eu gosto muito. Esse aqui também é um que eu gosto bastante, ó. Simula um pouco da pintura tradicional. E na mistura também ele tem uma variaçãozinha que traz um pouco desse aspecto. Enfim. Mas o que eu gosto mesmo são esses do Krita. Para falar bem a verdade, eu gosto dos meus pincéis, mas os pincéis que estão no Krita para mim são muito melhores, tá? Eu tenho os pincéis já instalados e carregados, né? Então eu não vou ensinar isso nesse vídeo. Olha que interessante, ó. Eu vou só fazer alguns rabiscos só para vocês verem as texturas que esse pincel gera. Tá vendo que ele tem quase que um volume empregado nele? Quando eu risco, ó, ele mantém um volume e a textura da pintura. Olha que bacana esse aqui, ó. E depois que eu pinto por cima da textura, ele também é como se ele estivesse amaciando a textura que eu deixei, como se fosse um pincel mais blocadão. Olha que bacana.
Então esse tipo de pincel aqui, velho, ele é muito legal para você dar esse aspecto. Mas só o pincel não vai te ajudar, beleza? Eu acho que você pode também tentar trazer um pouquinho mais da textura, talvez uma textura de tela, alguma coisa assim, que, assim, felizmente também temos no Krita. Olha que beleza. Eu sou um fanboy do Krita, todos aqui aderimos ao kritismo, então você pode vir aqui nesse maisinho, criar uma fill layer, e nessa fill layer você pode escolher aqui uma pattern, e escolhe aqui uma pattern de tela, né? Alguma coisa assim. Eu vou deixar ela maiorzinha para a gente conseguir ver mais próxima, né? Porque se você deixa ela também muito pequena, você vai ver a repetição, obviamente, mas você também não vai ter isso afetando a sua pintura, sabe? Então eu gosto de testar, às vezes um overlay fica legal, diminui a opacidade, ó. E aqui a gente já começa a ter um pouquinho de tela. Porque o que é legal? É você saber, conhecer um pouquinho da pintura tradicional para entender a técnica e tentar trazer um pouco dessa técnica aplicada, de qual é a técnica que você quer aplicar no seu trabalho digital. Se você só ficar pintando sem saber ou sem ter testado um pouco a pintura tradicional, talvez fique mais difícil nesse caso. Recomendo muito que você experimente um pouco da pintura tradicional, tá? Eu deixo um resquício de tela porque nem sempre a tinta que você for utilizar, ela vai cobrir a tela 100%. Se a camada for fina, ela não só vai cobrir 100% a sua tela, mas ela vai deixar a textura, o relevo do algodão, ou, sei lá, se você estiver trabalhando uma tela de linho, que tem uma textura muito bonita, você até quer mostrar um pouquinho disso, você quer preservar um pouco disso, deixar vazar um pouco essa textura, porque ela tem uma cor muito bonita, ela tem uma textura muito bonita, então você não quer cobrir 100%. E se você deixa sem textura perfeito, com áreas limpas, perfeitamente clean, o que vai acontecer é que você vai ter esse aspecto muito digital da sua pintura. E, falando de pincel, no rosto do personagem dá pra ver muito que você usou pincel redondo, muito pincel redondo, e mantendo as marcações desses pincéis sem nenhuma textura, com muita variação de opacidade. Então eu vejo transições, muitas transições de opacidade aqui, ó, em volta dessa pincelada que eu fiz, que deixam essas marquinhas que são muito características de pintura digital, sacou? Então eu particularmente voltaria com esses pincéis, ó, trazendo textura, deixando propositalmente um pouquinho do relevo, um pouquinho dessa sujeira, porque a técnica tradicional, ela nunca é 100% perfeita, tá ligado? Ela tem umas imperfeições, ela vai ter um relevo, ela vai ter uma textura, especialmente se o artista souber trabalhar com ela, né? Então eu recomendo que você mantenha um pouco dessas imperfeições de tela, ó, vou deixar aqui a tela de novo, ó. Mantenha essa tela por trás, vazando um pouquinho, outras áreas mais cobertas. Para mim, a grande beleza de uma pintura que tenta remeter ao tradicional é isso, beleza? Então vou dar uma continuidade aqui, vou até pegar outros pincéis, ó, esse aqui é como se fosse um rolinho, e a gente pode misturar, mas mesmo que você misture pincéis, é importante que você sempre tenha em mente qual é a estética desejada que você quer atingir. Porque não vai adiantar nada a gente criar um monte de textura aqui no fundo, se o personagem for completamente digitalzão, sabe? Então é legal você tentar sempre equilibrar os pincéis, para não usar pincéis demais, para equilibrar a sua estética mesmo, sabe? A estética da pintura que você está realizando, entendeu? Então isso é uma outra dica. Olha que bacana as texturas que foram geradas. Então isso aqui já é algo muito bacana para a gente preservar. Ó. E quando eu for pintar o resto, eu não vou limpar isso, eu não vou pintar por cima. Ó. Só de longe já dá para ver que eu mantive algumas texturas, algumas irregularidades. Olha a diferença, só adicionando esses dois elementos. Olha como estava bem digitalzinho anteriormente, tá? E no rosto do personagem era aquilo que eu estava falando. Eu sinto que você está gerando muita transição por opacidade. E aí que vem uma outra coisa legal da gente conversar sobre pintura tradicional. As tintas mais transparentes, elas tendem a ser utilizadas no começo da sua pintura, no começo do processo, com aquela transição de opacidade que você vê bastante translucidez na tinta, você vê a tinta passando e ela não cobre completamente a sua textura. E no caso, se você só usa esse pincel com opacidade baixa, o que vai acabar acontecendo é que você vai gerar muito desse relevo indesejado, que é gerado muito da pintura tradicional, criando muitos valores diferentes da pintura. Então gera esse aspecto aqui de manchado, mas é muito característico da pintura digital. Na tradicional, depois dessa etapa de transparência, é um dos métodos, tá? Mas o mais utilizado provavelmente é esse, de tipo, por cima dessa pintura
com muita transparência, você volta utilizando uma pintura mais opaca. E aí, pintura opaca é você escolher a sua cor e você coloca a sua cor. Aí você escolhe uma outra cor, talvez mais clara ou mais escura, e você aplica aquela cor. Entre essas duas cores, você mistura e faz uma transição. Dificilmente você vai criar camada sobre camada sobre camada sobre camada. Isso pode ter, e é um método que existe, de velatura, né? Que você vai criando camada, sobrepondo, com transparência, 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 mas ela não vai ter tanto essa característica aqui. Se você tiver afim, eu recomendo que você pesquise técnicas de esfumato, você pode procurar o próprio Leonardo da Vinci, tem isso. O Borgerot também é um artista que usa muito dessa técnica de ir criando a camada por cima de camada, mas a que eu gosto, que dá essa característica muito específica, que ela não vai parecer um aerógrafo, digamos assim, né? Ela parece realmente tinta em cima de tinta. Eu gosto de uma pintura mais sujinha, que é o termo que eu adoro utilizar, que é super técnico, né? Pintura suja, não tem nada de técnico nisso, na verdade. Mas é uma parada que eu gosto de trabalhar e é trazendo essa mesma textura, ó, de uma forma bem mais opaca para a sua pintura. Nesse caso, a gente pode até vir aqui e criar uma máscara, que eu acho que é Transparency Mask, e aqui eu vou fazer uma pintura, ó, onde eu estou pintando com preto, ele está removendo a textura, tá? Então eu estou pintando a máscara aqui, removendo um pouquinho dessa textura, porque eu quero manter um pouco da textura, mas eu não quero cobrir toda a sua arte com ela, né? Eu quero só manter alguns pontos bem específicos, ok? Então, por exemplo, aqui na orelha, que provavelmente você teria usado uma cor mais transparente, eu vou manter mais da textura da tela. Na orelha, na parte de cima, na parte iluminada e na cabeça dele, provavelmente você teria usado uma tinta mais opaca, então eu vou tirar mais a textura nessas áreas mais opacas. É como se a tinta tivesse mais carregada no pincel, sabe? Que é a mesma coisa. Indo para sombras, sombras também tendem a ser um pouquinho mais transparentes, não sempre, mas tendem a ser também na pintura tradicional, na pintura a óleo. Então a gente pode, na sombra, deixar um pouquinho mais transparente, tá bom? Então, aqui, por exemplo, no olho dele, a gente pode pintar com uma cor, mantendo um pouco dessa textura, ó. E nos dentes a gente tira. Algo que eu gostaria de ter visto na pintura era uma temperatura mais bem definida para a área de luz e sombra, tá? Então agora é um feedback que não tem muito mais a ver com o acabamento da pintura, mas tem a ver com a pintura em si, né? Com a técnica e fundamentos da pintura. Eu gostaria de ter visto isso um pouquinho mais bem definido, porque essa região de luz e sombra para mim está muito difusa e muito difícil de compreender qual era a intenção real. Era para ser realmente uma luz bem difusa? Se for para ser bem difusa, provavelmente a gente pode suavizar mais ainda o olho, né? Essa sombra projetada de cima aqui da cabeça dele, né? Na bochechinha dele, suavizar mais essas sombras. Porque tem umas sombras muito duras, mas tem umas outras sombras super suaves. Então tá muito confuso para mim qual era a sua real intenção. Tem um artista que eu gosto bastante, que fez um orc parecido com o seu, e eu quero te mostrar, provavelmente você conhece, que é o Bayard Wu. Esse artista aqui, ó, que fez o Trau, esse retrato do Trau, que é maravilhoso e que é uma referência excelente para você entender esses dois pontos que eu tô falando. Tanto de iluminação, ó, essa diferenciação de luz e sombra, quanto a textura. Tá vendo como ele usa muita textura aqui, ó? Nesse caso, ele usa pincéis bem secos, né? Como se tivesse quase um aspecto de giz pastel para fazer essas transições. Então é como se ele não tivesse criando tanta sobreposição de tinta utilizando opacidade. Sacou a diferença? Mais ou menos essa. Então aqui, ó, vê a qualidade das pinceladas do Bayard Wu, elas são pinceladas opacas. Elas não são pinceladas transparentes que trabalham com aquele controle de opacidade muito grande. Tanto é que por isso mesmo o meu pacote de pincel, todos eles vão sem controle de opacidade, por padrão. Eu não gosto disso, tá? Eu gosto de trabalhar com flow, tá? Ao invés de opacidade. Claro que tem momentos que eu vou utilizar um pouquinho de opacidade, mas eu trabalho muito mais com o flow do pincel do que com a opacidade, tá? Mas olha que legal, exatamente, Mel. A Melissa comentou aqui que, ó, quente e frio a toda, né? Tipo, a gente consegue ver perfeitamente a divisão da luz bem quente com a sombra bem mais fria. Se você tem dúvida disso, tem um aulão maravilhoso aqui, ó, mais um jabá da área de membros. Tem um aulão maravilhoso que a gente acabou de fazer sobre cores, sobre temperatura de cor, sobre cores mud, que tem muito a ver com o feedback que eu tô te dando, essa mistura de cor que acaba ficando meio acinzentada, a gente não entende muito a temperatura. Tem um aulão muito legal sobre isso, tem 1 hora aí falando só sobre esse assunto, então eu não vou me repetir muito, mas essencialmente essa divisão
bem marcada de luz e sombra para retrato funciona muito bem, porque até ajuda na estrutura do rosto do personagem, mas também te ajuda a separar e delimitar muito bem a área mais quente e a área fria. Você brinca com essa questão de temperatura muito bem. Nesse caso aqui é feito por um mestre, né? Eu tô te mostrando, tipo, o melhor exemplo que você pode seguir para fazer um orc. Agora, voltando para sua arte, percebe como a gente não tem uma intenção de luz muito evidente? Tá ali, mas tá, mas não tá, sabe? Eu gostaria de ver luzes e sombras mais marcadas aqui. Esse seria o meu feedback geral de fundamentos. Então eu vou fazer um paintover aqui mais rápido do que o normal, mas é só para te mostrar essa questão de iluminação, tá? Como que eu tentaria iluminar esse rosto, trazendo talvez uma área mais iluminada aqui na parte de cima e uma sombra mais separada dessas duas áreas e como a gente pode trabalhar nessas temperaturas, tá bom? Então, bora lá, vamos lá. Mas, ó, tentar tirar esse acinzentado na área de luz para manter a temperatura coerente, porque quando você usa um cinza de forma mais indiscriminada no meio da sua área iluminada, você acaba perdendo a intenção daquela temperatura, sabe? Porque o cinza puro, do jeito que você usou aqui na testa, eu acredito que ele tenha sido... Ele provém de uma forma de pintar e não de uma forma proposital de iluminar essa cabeça do personagem, saca? E aí, nesse caso, o cinza puro, aplicado no ambiente frio, ele vai ter um aspecto de cor quente. A mesma coisa acontece no oposto, né? Então aqui eu tô tentando dar uma unificada nessa região. Olha como tava bem acinzentado. E por cima a gente tinha uma tinta transparente que não corresponde muito a essa ideia da pintura tradicional, saca? Então aqui eu vou tentar trazer um pouquinho mais também de uma cor mais opaca, mais bem definida, com temperatura mais bem definida. E você pode trabalhar com cinzas, tá? Não é essa a questão. Mas é que tem que tomar muito cuidado para que o cinza não vire o protagonista sem querer. Tem que usar o cinza propositalmente mesmo, assim, sabe? E eu posso até mostrar um jeito de usar aqui, pontual. Então até é legal a gente trazer essa área de cima da cabeça dele mais iluminada. Então vamos tentar dar uma planificada no rosto dele. Esse plano da viradinha aqui da nossa testa, ele tem um plano voltado mais para cima, bem aonde está o meu boné. Ele é levemente virado para cima. Depois, essa parte frontal da testa, ela é levemente virada para frente. Então se a gente conseguir distinguir esses dois planos, a gente também ajuda de forma estrutural a pintura a aparecer mais tridimensional, tá bom? Então, vamos fazer essa voltinha aqui, ó. Então, o plano que está virado para cima, ele vai ser mais claro, assim como esse outro plano aqui e também essa outra região aqui do rosto dele, ó. E aí a gente pode deixar a sombra muito mais suave, com transições mais suaves, e agora sim a gente pode deixar uma impressão de tinta mais transparente, porque aí a gente está usando quase como uma regrinha aplicada, sabe? A gente está deixando só a área de sombra mais transparente e não pintando com muito controle de opacidade, né? Eu posso trocar isso para falar descontrole de opacidade, porque na verdade quando a gente liga o controle de opacidade, a gente perde o controle das nossas pinceladas, né? Então eu vou adotar esse termo, descontrole de opacidade. Eu sou o maior hater de controle de opacidade que existe neste YouTube, tá bom? Sou mesmo. Tô nem aí. Não gostou? Me processe. Mas é verdade, eu não gosto muito porque você perde essa intencionalidade da pintura que eu aprecio tanto. Vocês estão cansados de me ouvir falar disso, né? É a mesma coisa, eu acho que a gente pode dar uma clareada. E esse fall-off da luz, eu acho que ele tá muito forte. A luz, ela vai perder a intensidade, mas vai depender muito do tamanho dela, vai depender muito da intensidade dela. E nesse caso aqui, como é uma luz que tá iluminando tanto essa armadura, tipo, parece que a armadura tá iluminada, o rosto dele não pode estar tão escuro assim, sabe? Porque senão, de novo, a luz ela não fica tão natural, saca? Então, pegar todos os planos que estão virados pra cima e os planos que estão virados pra frente, eu volto com essa outra cor aqui, ó. Beleza? E é legal porque agora a gente começa a distanciar um pouquinho mais o que é luz e o que é sombra. Então, dá essa clareada geral no rostinho dele
Eu sei que perde um pouco dessa intenção de deixar ele bem dark, e pode ser super dark, mas eu ainda prefiro a ideia de conseguir enxergar essa separação, tá? E o nariz também, com certeza, o nariz ficou super escuro, né? Pra mim esse nariz tem que ser super claro, bem mais claro do que tá. Parece que quando você acaba escurecendo muito essas pinturas, o que me aparenta como uma pessoa que vê muita pintura aí no dia a dia, me aparenta um pouquinho de timidez, sabia? Timidez, eu quero ver, o termo em inglês é boldness. Eu quero ver, tipo, você ser corajoso nas pinceladas, sabe? Tipo, aplicar sem medo de ser feliz a cor na pintura. Então, quando você vem e faz uma pintura com muita opacidade, muito transparente, devagarzinho, me soa como timidez, cara. Juro por Deus. Seja cara de pau, exatamente, chat. Ó. Então eu tô clareando. Olha como tava bem escuro e bem manchado o rosto, sabe? Olha como agora a gente traz um pouquinho mais de temperatura e controle muito melhor, até de opacidade também, sabe? Uma coisa que eu acabei perdendo um pouco é a variação de matiz ao longo do rosto dele. Então a gente pode acinzentar, por exemplo, essa parte inferior, com certeza, mas ainda assim manter ela um pouco mais clara, tá bom? E a sombra a gente mantém ela transparente também e um pouquinho mais avermelhada, se for o caso. Porque eu acredito que você tá querendo manter um pouco daquele underpaint mais transparente que é feito numa pintura à la prima, por exemplo, né? Quase que eu falei à la primes, que é o nosso servidor. Mais um jabá, toma. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Vou até separar esse highlight um pouquinho mais. Acho que dava até para ir mais longe aqui, beleza? Mas eu quero só mostrar mesmo um possível caminho e baseado em toda aquela parte teórica inicial que eu falei ali, acho que já vai dar para você se dar um up bem legal assim nessa imagem, saca? Ó, às vezes manter uma pincelada que é mais simples, mas que mantém a textura, esse resquício. Ó, que legal. Ó, de longe também a gente consegue ver muito melhor o volume do rosto, essa separação de luz e sombra. E aí, aproveitando aqui, ó, o comentário do PK Gantz, que é, ó, que é a armadura da hora, eu acho que também dava pra você dar uma realçada um pouco a mais nos materiais dessa armadura, sabe? Tá tudo muito escuro pra ser um metal, né? Acho que especialmente nessas pontas aqui, você poderia tranquilamente trazer uma cor, um highlight, sabe? Alguma coisa mais clara, e os planos estão voltados para cima, tentar imaginar essa imagem planificada, tudo que está virado para cima, claro, está virado para frente, um pouquinho mais escuro que está virado para baixo, você pode escurecer ainda mais e sempre gerando variação na temperatura, tá? E isso tem a ver com a aulinha que eu fiz lá, o aulão de cores, que eu falei também sobre isso. Nossa, hoje eu tô jabazeiro, hein, meu? Jabazeiro. Mas é porque a galera elogiou tanto a aula de cor lá que eu fiquei empolgado. Quero falar dela pra vocês. Talvez eu traga até um cortezinho pra área gratuita do YouTube, porque eu também curti fazer. Ó. Ó, aqui. Então acho que dava pra dar uma iluminada maior, sabe? Até nessa parte aqui do pescoço, iluminar isso aqui sem medo, porque vai estar batendo luz, né? Tipo, não tem uma sombra projetada aqui de forma alguma. Então, pode até ser que ela surja com um propósito mais de leitura da imagem, mas seguindo a lógica da sua pintura, eu acho que você quer algo mais natural, né? Mesmo que seja mais um carinha de tradicional. Beleza? E aí, aqui a gente pode só trazer bem claro mesmo. Ok. Acho que é isso, cara. Hoje deu pra gente conversar bastante sobre vários assuntos.
Eu acho que eu não preciso me prolongar tanto aqui no Paintover, porque eu sinto que já deu para entender. Mas qualquer coisa, me manda uma mensagem aí que a gente vai trocando ideia, tá bom? Mas eu curti bastante. Deu pra ver até pela reação das pessoas lá quando você postou, né? Que tá uma imagem bem impactante, né? Ela não tá muito longe de estar num nível topíssimo, tá ligado? Eu acho que é pegar essas dicas, talvez tentar usar esse software diferente, ou se for no Photoshop, se você quiser manter em outro software, não sei qual que você usa aí, manter as pinceladas com mais opacidade, com mais intenção e mais sujeira, tá? Eu até, em algumas pinturas, gosto de tirar foto de algumas imperfeições. Às vezes eu vejo uma tábua que tem um lascadinho. Eu vou lá, eu tiro foto para pegar aquele lascadinho e colocar em cima de uma pintura minha. Fazer essas misturas para trazer um pouco do tradicional em cima do digital, fazer essa mistura. Dá para fazer umas loucuras bem legais assim no digital, né? Então, fica o convite que realmente dá para ir muito longe. É meio que você ter essas ferramentas para brincar aí, beleza? Ó, resumo do meu feedback. Baixe o Krita e seja cara de pau. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso que eu quis dizer durante meia hora. Mais uma vez, a síntese do meu vídeo é muito melhor do que o próprio vídeo. Muito obrigado. Então, valeu, Eric. Valeu mesmo. E é isso.